No casamento do barão, uma escrava revela um segredo que abala tudo. Era assim que alguns diriam depois, em cochichos que atravessaram salões e praças. Mas, naquela tarde, ninguém ainda sabia que uma única voz poderia romper a coreografia de rendas, discursos e brindes preparados para selar uma aliança. No amplo salão da Casa dos Tavares, onde candelabros de cristal lançavam fragmentos de luz, sobre mesas cobertas por toalhas brancas e jarros de flores importadas, exalavam um perfume quase estrangeiro ao ar do interior, tudo parecia conspirar a favor da aparência. Mais de 300 convidados ocupavam cadeiras dispostas em semicírculo. Filhos de famílias notáveis cruzavam saudações e promessas. Empregados deslizavam silenciosos entre bandejas de prata. O som das conversas enchia o cômodo como um tecido fino, até que, por fora, algo mais denso puxava a atenção. O rumor de um segredo que insistia em não se dissolver. Eduardo Mendonça subia ao altar com a postura de quem sempre soube ser observado. Havia nele a geografia do poder, a linha ereta das costas, as mãos firmes por hábito, o terno escuro que lhe cabia como uma armadura. Filho que herdara título e terras, educado para não convocar medo nem não despertar piedade, ele trazia também o peso de uma infância marcada por sombras que os retratos de família ocultavam. Beatriz, a primeira esposa, ainda pairava na memória das mesas de chá e nas conversas protocolares, lembrança amassada pela elegância e pela pena de um luto que servia tanto para proteger quanto para justificar um isolamento. Amélia Tavares, a noiva, parecia a própria tradução do que a sociedade esperava. Rosto bem composto, lábios treinados para sorrir nas horas certas, uma linhagem cotada em braças de terra e conexões civis. O matrimônio, arranjado e celebrado, deveria costurar interesses. Deveria também corroborar uma ordem social que se recusava a admitir fissuras. Mas fora dos grandes salões, em quartos menos vistosos, havia vidas que não se acomodavam tão bem às imagens protocoladas. Na casa grande onde os Mendonça viviam, um corpo de trabalho e um corpo de palavra conviviam em tensões sutis. Júlia aprendera a ler no silêncio de noites roubadas. Não foi por misericórdia, nem por afeto sorrateiro. Foi por necessidade íntima, pela fome de entender os sinais que riscavam papel e comando. Entre os móveis pesados e os livros que a família preservava como relíquias de polidez, ela encontrou a liberdade limite da própria voz. As letras ofereciam mapas. Eram palavras que, lidas sob lamparinas, criavam paisagens diferentes daquelas que os patrões pretendiam manter. A vida de Júlia, antes da noite que mudou seu destino, não seria reduzida a um único gesto. Viera de uma infância esquadrinhada pela repetição de rotinas e pela economia dura do trabalho. Aprendera nomes de ervas e engenhosidade com as mãos, ao mesmo tempo em que acumulava pequenos alfabetos da vontade própria. Havia dignidade em sua precisão. Fazia assados, remendava roupas, acomodava travesseiros com uma espécie de reverência. E havia também uma curiosidade que a aproximava dos livros proibidos e das gavetas de papel. Era essa curiosidade que a levou, eventualmente, à biblioteca onde as confidências do clã Mendonça dormiam. Eduardo chegara ao ponto de não saber mais o que fazia com a própria dor. A perda de Beatriz lhe corroera a ternura e impusera um vazio que nem os bailes mais esmerados conseguiam preencher. Nos salões em que antes ele se mostrara discreto, tornara-se um objeto de compaixão silenciosa e de observação estratégica por parte dos parentes. Em uma dessas noites, noite de vinho fraco, de palavras mal precisas e de um corpo buscando consolo onde a razão vacilava, Eduardo aproximou-se de Júlia. Não foram promessas que o moveram, nem uma expectativa de reciprocidade. Foi a mesma lógica que costumava reger a casa. Quem tinha poder tomava, quem não tinha, presumia resistir como podia. A assimetria era óbvia e brutal. O que se chamou depois de momento de fraqueza não suaviza a realidade daquela dinâmica. Júlia ficou grávida. O anúncio da gravidez não foi dado em festas, nem acompanhado por proclamações. Foi tratado como um problema que precisava ser administrado.
Dona Mariana, a governanta que conhecia os corredores secretos da casa, foi a primeira a perceber. Havia gestos que traíam o ventre crescente, roupas ajustadas para despistar olhares e a escolha de afastar Júlia. A solução decidida nas conversas fechadas entre os homens foi a mesma de sempre. Mandar a moça para longe, para uma propriedade na serra onde os olhos menos apurados encontrariam justificativas de silêncio. Assim Júlia foi enviada para a fazenda nas montanhas, efetivamente apartada do convívio urbano, entre palhas e frios novos que mordiam os pés e as mãos. Naquela fazenda, a geografia mudou, mas não a ordem que a oprimia. Júlia foi isolada, como se a distância fosse capaz de apagar o rastro que um corpo deixara em uma linhagem. Sobrevivendo ao frio e à solidão, ela achou algum consolo naquilo que sempre tivera como companhia. Os livros, as poucas cartas que por descuido chegavam à propriedade e as memórias que resistiam ao esquecimento. E foi entre essas coisas que descobriu, por acaso e por perseverança, as cartas do barão Antônio, nada mais do que papéis envelhecidos, assinados por uma mão que já não poderia mais ser chamada à responsabilidade viva, mas cujo conteúdo possuía o potencial de abalar o presente. As cartas eram confissões em tinta desbotada. Nelas, o barão Antônio relatava, com uma linguagem que ora soava amargurada, ora resignada, a origem de certos fatos da família. Apontavam para uma verdade que videiras e panos removiam com habilidade. Que Joana, uma mulher de cor que vivera junto à casa, fora a mãe biológica de Eduardo. Os atos de registro civil, segundo aquelas linhas, haviam sido corrigidos para preservar um nome e um estatuto. Havia no tom das frases um misto de orgulho e remorso. Nas entrelinhas, a admissão de que os documentos que definiam legitimidade tinham sido manipulados. Para Júlia, que agora trazia no ventre a marca da conjunção entre senhor e escrava, aquelas palavras tinham o peso de uma revelação e a potência de um instrumento. Guardar que aquilo a tornaria impossível de calar foi um processo. As cartas não apenas confirmavam a hipótese, elas lhe devolviam o nome de uma justiça possível, uma justiça que não dependia somente de juízos e sentenças, mas da exposição da verdade. A leitura transformou-se em combustão. Júlia entendeu que se levasse à superfície o que estava enterrado, poderia, de certa maneira, devolver sentido ao próprio sofrimento. Não era apenas sobre ela. Era sobre o que a família Mendonça havia erguido sobre omissões, sobre a falsificação de registros que sustentava privilégio. Tomar a decisão de viajar até a cidade não foi instantâneo. Havia perigos no caminho, rumores que a perseguiriam, formas de retaliação que poderiam silenciá-la de modo definitivo. Mas havia também uma consciência de que o silêncio continuaria a proteger o arranjo e que, sem exposição, a criança que crescia em seu ventre poderia assistir a uma repetição de mentiras. Preparou-se, então, com a lentidão deliberada de quem sabe que cada passo exigirá resistência. Empacotou as cartas envoltas em um pano, guardou roupas mais fortes e, antes de partir, passou pela capela da fazenda onde, por um raro gesto de devoção, tocou a madeira do altar com os dedos sujos. Não foi uma prece formal, foi um gesto quase físico de determinação. A jornada que a levou até a cidade foi de resistência. Subiu e desceu trilhas que conhecia apenas por relatos. Caminhou por estradas de terra, onde o barro parecia querer comer as solas das botas. Dormiu sob o céu aberto, com a barriga aquecida por um cobertor improvisado. Em algumas vilas, encontrou a caridade discreta de um viajante que lhe ofereceu água. Em outras, os olhares se fecharam como portas. O corpo de Júlia, marcado por trabalho, mostrava as marcas de cada quilômetro, calos, rachaduras nas mãos e um cansaço que se misturava à urgência. Ainda assim, havia uma espécie de luminosidade em sua tenacidade. Não a de um triunfo, mas a de quem insiste em devolver à verdade seu lugar. Enquanto isso, na cidade, as engrenagens do casamento giravam em harmonia planejada. O comendador Rodrigo Tavares ensaiava discursos de congratulação que soavam como a paz de um legado preservado. Amigos e aliados alinhavam cumprimentos e olhares cúmplices, como se a cerimônia fosse menos um evento privado, e mais uma reafirmação pública de uma ordem que ambos os clãs desejavam perpetuar.
Havia nesse movimento uma sensação de que nada significativo poderia interferir. Os nomes impressos em convites, a organização do cortejo, a ordem das músicas, tudo parecia protegido por uma corda invisível que prendia o que poderia ser considerado inconveniente. Mas o mundo possui fissuras, e as cartas eram uma delas. Júlia não era apenas um corpo a interromper. Era uma presença que trazia consigo provas. Ao aproximar-se da cidade, procurou esconder-se por entre sombras e vielas até entender onde se decidiria a cerimônia. Sabia que o momento crucial seria na capela, naquele espaço sagrado onde promessas se consumam e as convenções ganham aparência de verdade eterna. A capela pintada de branco, com colunas que refletiam a luz como papéis antigos, receberia a solenidade de um casamento que deveria inscrever-se na memória das famílias. Foi para lá que Júlia rumou, não para destruir por prazer, mas para obrigar os presentes a olhar onde havia sido decidido que ninguém olhasse. Há cenas que se gravam antes mesmo de serem narradas. O sino que repica ao longe, as janelas fechadas que guardam sombras de corpos bem vestidos, o contraste entre pétalas atiradas no chão e marcas de lama que se espalham no caminho. Júlia aproximou-se do perímetro onde a cidade se aprumava para celebrar. Viu de longe as mesas, os trajes, ouviu trechos de vozes e o riso que sempre pulsa em festas de aparências. Respirou fundo. A respiração era mais do que ar. Era um princípio de coragem moldado por dores e leituras. Em suas mãos, as cartas se tornaram um objeto quase sagrado, constituindo prova e juramento ao mesmo tempo. No entanto, chegar à capela não era igual a adentrar e interromper. Havia abismos que separavam intenção de ato. Do lado de dentro, o altar brilhava sob a luz de velas. O padre Augusto organizava os paramentos com a calma de quem repete gestos há décadas, e o ar perfumado de incenso misturava-se ao cheiro de roupa limpa e de colônias. Lá fora, Júlia alinhava a coragem como quem arruma uma roupa para sair ao frio. Observou as portas grandes se abrirem como um convite e um obstáculo ao mesmo tempo. Era preciso escolher o momento certo. Era preciso medir o impacto. Não queria ser arrancada dali por capatazes. Não queria, tampouco, que sua voz soasse apenas como ruído. A proximidade trouxe memórias que, até então, estavam guardadas atrás de uma couraça. Pensou em Joana, na mulher cuja existência fora apagada pelos expedientes de uma família disposta a proteger aparências. Pensou na criança que vinha a caminho, que poderia carregar sem saber a surpresa de ser filho de dois mundos que a sociedade insistia em manter separados. As cartas agora eram mais do que tinta. Era um reencontro com a verdade de uma descendência que tremeu debaixo do verniz social por gerações. E a ideia de que tudo aquilo poderia ser negado novamente era intolerável. Ao se aproximar, sentiu o olhar frio de alguns transeuntes. Um capataz com o rosto conhecido das propriedades vizinhas lançou-lhe uma visão que pedia recuo e vergonha. Mas o passo de Júlia continuou. Havia uma ferida que precisava ser exposta para que cicatrizasse com outra substância. A reparação. O gesto que se aproximava não seria mero espetáculo. Seria um pedido de reconhecimento, um pedido para que a lei moral fosse posta diante do que a lei formal, por vezes, aceitava camuflar. Dentro da capela, o cortejo já se preparava para a entrada triunfal. As portas, por instinto, demoraram a respirar qualquer ruído externo. Quando Júlia alcançou os degraus, uma mistura de vento e pólvora emocional a atravessou. Sua roupa estava gasta, seus pés marcados. A barriga desenhava-se sob o pano, segurava as cartas com força. As bordas do papel tinham passado por mãos que hoje as tratavam como tabus. O som do sino dobrou outra vez, como se um compasso mais lento marcasse a chegada do inevitável. A cena que se anunciava era delicada. Do lado de fora, a rua fervilhava de olhares curiosos e juízos prontos. Do lado de dentro, a cúpula refletia a luz com indiferença. Entre elas, a porta representava o limiar entre o mantido e o exposto, entre o poder e o que dele resultava em injustiça. Júlia estendeu o pé e apoiou-o no primeiro degrau. Era um detalhe mínimo.
parecia nada. Mas aquele degrau era a borda de um precipício simbólico. A mão que apertava as cartas traçou na pele um desenho de nervos tensos. O instinto gritava, volte. Mas a consciência, afiada por noites de leitura e pela memória de uma vida que não cabia mais em silêncio, sussurrava, entre. Antes de empurrar a porta, ela olhou uma última vez para o céu. Não buscava consolo religioso, buscava a determinação que se prende ao ato de fazer justiça. E fez o que jurara a si mesma. Segurou o pano que envolvia as cartas contra o peito e pôs o pé seguinte no degrau, pronta para quebrar a serenidade do que ali dentro tantos tinham planejado cuidar em silêncio. A madeira rangeu, um som pequeno demais para quem assistia aos lustres tão ruidosos, e por um instante o tempo dobrou. Dentro, os sinos cessaram qualquer conversa por milésimos. Fora, conversas baixas correntearam-se com o choque. Júlia suspirou, como quem respira antes de atravessar uma ponte. Foi nesse instante de tensão, com a porta ainda entreaberta, com a luz do salão tocando-lhe a face, que alguém do lado de dentro ergueu os olhos e a enxergou. O reconhecimento não foi imediato. Levou uma brisa, um movimento, para que a realidade se recalibrasse. A figura que olhou de volta foi a de um homem com a mesma fisionomia dos retratos que pendiam na sala de visitas da casa. Eduardo. Entre os dois, uma história inteira pulsava sem pedir licença para a formalidade do dia. Seus olhos, que aprenderam a conter tempestades, vacilaram por um segundo. Não havia ainda jeito de nomear o que veio depois. Havia apenas um estranhamento, e a impressão de que o ar de todo o lugar mudara de repente. A narrativa que se seguiu minutos adiante prometia romper a ordem construída com tanto cuidado. Havia no olhar de Júlia a resolução de quem não vinha por vingança estreita, e no de Eduardo algo que não se ajustava ao protocolo. A capela, que até então servira de palco para promessas e selos de reputação, preparava-se para ser atravessada por uma verdade que ninguém ali esperava ouvir. E enquanto os convidados começavam a notar a presença fora de hora da mulher que ali se plantava, o murmúrio alastrou-se como óleo sobre tecido. O que faria aquela negra, grávida e descalça atravessando o casamento do ano? A tensão estava no ar, mas a história ainda precisava de um sopro final para abrir a catástrofe. Havia rostos que se voltavam e se enrijeciam, havia mãos que buscavam bolsos para acalmar relógios. Entre os passos medidos do cortejo e a respiração de Júlia, havia algo de irreversível no limiar. As cartas que ela carregava, tão fragilmente enroladas, pesavam mais do que um punhado de papel. Eram o testemunho de uma fraude e, ao mesmo tempo, a prova de um laço que a sociedade tentara negar. A capela, com seus bancos alinhados e suas janelas translúcidas, aguardava o momento em que o silêncio seria quebrado. O momento estava ali, à mão, prestes a se abrir. E a pergunta que corria entre os convidados, ainda sem forma, era apenas uma: quem teria coragem para dizer a verdade em voz alta, quando a consequência do dizer era desconhecida para todos? A porta rangeu mais alto quando Júlia a empurrou por completo, e o murmúrio que antes havia sido rumor converteu-se num som cortante que percorreu os bancos como se fossem folhas secas varridas pelo vento. Havia nela uma determinação que não pedia licença. O vestido gasto, a barriga pronunciada, as mãos apertando um maço de papéis. No corredor da capela, os olhares se voltaram em cadeia. Primeiro surpresa, depois indignação, depois um prazer sutil de quem via confirmadas as violências de sempre. A mulher negra, a gestante, a intrusa. Mas havia também alguém que deixou de entender o próprio lugar naquele momento. Eduardo, de pé junto ao altar, pôs a mão no peito como se tentasse conter algo que lhe subia à garganta. Por um segundo, foi apenas um homem, exposto ao efeito de suas próprias escolhas. «Chega», disse Júlia, e a palavra parecia pequena diante do que trazia. Não esperou permissão. Empurrou-se pelo corredor, passando entre gente que se afastava com o rosto mudado. «Não vou deixar que casem sobre uma mentira, não enquanto eu puder falar». A voz não tremia, cortava.
As conversas cessaram como se um cordão tivesse sido puxado no ar. Padre Augusto ergueu os olhos, a respiração tomada por um espanto contido. A capela, por um momento, ficou suspensa entre o protocolo e a verdade. Amélia olhou primeiro para Eduardo, como se buscasse nele uma luz que justificasse aquele mundo. Encontrou, porém, algo que não cabia em seus cursos sociais. Um rubor, uma hesitação, um vulto de lembrança que talvez chegasse de um gesto antigo. Antes mesmo que pudesse formular uma pergunta, as pernas lhe falharam. O corpo treinado para a compostura cedeu ao choque. Os lábios perderam a cor. Caía ali, desmaiada, como se a própria cerimônia não suportasse mais a pressão. Foi um momento de pânico técnico. Damas ao redor procuraram suportes. Homens cerraram bolsas. E o comendador Rodrigo, vermelho de ira e humilhação, deu ordens em voz baixa, mas firme. "Retirem-na! Esta mulher deve ser retirada!" gritou, como se expulsar o corpo que denunciava a família pudesse apagar a revelação que já havia queimado pela capela. Capatazes e homens de confiança moveram-se para cercar Júlia, para empurrá-la para fora, para restaurar a ordem. Mas ela ergueu o braço e mostrou as cartas. As cartas, que ela mantivera enroladas no pano, desdobraram-se como testemunhas de uma outra história, e quando os olhos dos presentes pousaram nas linhas amareladas, algo mudou de natureza. Aquilo deixava de ser acusação vaga para tornar-se prova escrita. Uma criada aproximou-se curiosa. Um sobrinho do comendador agarrou-se ao cetro do protocolo como se fosse um mastro em mar revolto. E, no centro de tudo, as letras, o traço de uma caligrafia antiga, tornavam visível o que muitos suspeitavam em cochichos e agora viam em tinta. Júlia não encontrou alento nas palavras floridas. Falou com precisão, como quem leu a verdade à luz de lamparinas frias. "Estas cartas", disse, estendendo o papel que fora assinado pelo já morto barão Antônio, "dizem que a mãe de Eduardo não foi a baronesa. Dizem que Joana gerou o menino e os registros foram mudados. Dizem que este lar se organizou pela falsificação daquilo que chamam de honra. Era uma declaração simples, seu efeito devastador. Algumas mulheres taparam a boca como se algo lhes escapasse pelos dedos. Outros desviaram o rosto. Eduardo tentou intervir. Havia em sua voz o som de alguém que fora ensinado a ter sempre um reparo à mão, uma justificativa pronta, um recurso para qualquer mancha. "Isto é falso", murmurou primeiro para si, depois para quem tivesse ouvidos. Mas a palavra parecia sem lastro diante do papel e diante do olhar quieto e firme de Júlia, que conhecia aqueles documentos como conhecia seus próprios remendos. "Não é falso para mim", respondeu ela, com uma calma que rasgava o teatro. "É a verdade que os atrapalha." Padre Augusto levantou-se, dividido entre a sacralidade do espaço e a força do que se revelava. Aos poucos, mãos de convidados foram pegando as cartas. Um advogado presente, figura menor em meio aos aristocratas, mas atento às possibilidades do direito, aproximou-se e leu trechos em voz baixa, traduzindo a caligrafia para quem enfim queria ouvir aquilo que vinha escrito há décadas. As linhas confirmavam o que Júlia afirmava. Documentação alterada, uma decisão de família tomada para proteger status e, em consequência, a ocultação de uma maternidade que não convinha ao mapa social traçado. O alarido transformou-se em procissão de acusações. Havia quem clamasse por retaliação contra Júlia. Havia quem, em silêncio, sentisse a culpa como se vários fossem coautores de uma omissão. A reputação de Eduardo ficou exposta, não apenas como amante que praticou ato ilícito, mas como herdeiro de uma narrativa construída sobre manipulações. A cerimônia foi interrompida oficialmente, a celebração suspendida. Alguns senhores, diante do desfecho inesperado, trataram de se retirar com a pressa calculada de quem mima sua posição acima de qualquer escândalo. Jorrou, nos dias que se seguiram, uma torrente de palavras. Jornais locais que antes noticiavam os bailes, agora estamparam crônicas e rumores. Cartas anônimas circularam. A sociedade que outrora movera a engrenagem diplomática em torno do casamento, agora retirou mesas e recortes. O comendador Rodrigo,
foi o primeiro a buscar reparo público. Pronunciou-se em voz alta contra o que classificou de espetáculo indigno, buscando no ataque dirigido a Júlia purgar a vergonha. Mas a purga não resgatou o que fora exposto. Ao contrário, fez com que a cidade tomasse partido. Havia quem defendesse a violência de expulsar a mulher do altar. Havia quem, em voz baixa, reconhecesse a justiça do que ela fizera. A via pública tornou-se, então, o novo Tribunal da Honra. Mas o caso seguiu também por trilhas formais. Houve recurso a processos que, naquele tempo, se desenrolavam com outra gramática, entre depoimentos, advogados de família e decisões que se aferravam ao valor do documento legal. O Tribunal Provincial acabou por decidir, em termos públicos, que os registros vigentes permaneciam inalterados. A lei que reconhecia a legitimidade dos papéis prevaleceu sobre o argumento probatório do vínculo biológico exposto. Foi uma decisão técnica, escrita em linguagem contida que, contudo, deixava claro um abismo entre direito formal e justiça moral. Eduardo, do ponto de vista legal, manteve seus direitos de herança e título, e os registros oficiais continuaram como estavam. Essa decisão judicial, todavia, não foi sinônimo de absolvição social. Ao contrário, a moral pública, rápida e voraz, refez alianças. Negócios foram reavaliados. Contratos que dependiam de boa fama foram rescisos ou adiados. Casamentos futuros foram pensados com mais cautela do que antes. Amigos se afastaram, convites foram devolvidos e muitos que antes sorriam no salão agora cruzavam os braços ao ver o nome Mendonça. Era como se a estrutura que sustentava o prestígio do barão houvesse perdido algumas das fundações subterrâneas, e agora os ecos vinham à superfície em forma de recuos. Eduardo sentiu a ruína, não apenas como perda material, mas como erosão do solo íntimo. Nos meses seguintes, o que se viu foi um processo interno complicado e contraditório. Houve, na sua atitude, tanto cenas de fúria quanto cenas de reconhecimento e dor. Ele não se tornou de imediato um mártir da renovação. Também não foi possível reduzi-lo a um tirano irreparável. Paralelamente à pressão externa, houve sim um movimento de arrependimento prático. Júlia foi alforriada através de um documento assinado por ele. Provisões financeiras foram estabelecidas para garantir o cuidado do filho que nasceria. E, em atos simbólicos e materiais, Eduardo passou a destinar fundos para iniciativas que começavam a discutir a escravidão sob outra luz, sempre com limites e complexidades inerentes ao seu círculo social. É importante sublinhar que a alforria de Júlia não apagou a violência que a precedera. Não era uma absolvição do abuso, nem deveria ser lida assim. Era, porém, uma ação com efeitos concretos. Dar nome à liberdade, garantir meios econômicos e criar uma proteção legal que, por mais limitada que fosse, transformava um destino imposto em possibilidade. Júlia recebeu escritura e documento de liberdade. Recebeu também uma renda que lhe permitiu um mínimo de autonomia. Essas providências, feitas publicamente, fizeram parte de uma resposta que misturou tentativa de reparação e preservação de imagem. A sociedade, com sua lente afiada, soube ler ambas as camadas. Júlia escolheu, desde o início, não se curvar à narrativa que a colocaria como trancada em ressentimento. Sua decisão de ir à capela fora movida por um desejo de restabelecer uma verdade que não era só sua. Depois da violência do confronto público, guardou-se em um lugar de trabalho e de aprendizagem. Retomou leituras, organizou o que podia em termos práticos e, sobretudo, preparou-se para ser mãe. Nasceu Gabriel em uma casa simples, com a assistência de mulheres que haviam vivido em meio a curas domésticas e partos silenciosos. O menino veio com choro forte e olhos atentos. Júlia, ao ver o pequeno, soube que em suas mãos surgia a chance de outra história. Eduardo, por seu turno, não encontrou atalhos para a reconciliação consigo mesmo. Houveram gestos performativos e genuínos, visitas à habitação de Júlia, conversas com líderes religiosos e com intelectuais que começavam a discutir a escravidão na publicação de panfletos e no debate público. Procurou consolo também na ação prática, suporte financeiro às necessidades da criança, estabelecimento de uma pensão regular,
contribuição para escolas elementares que atendiam filhos de ex-escravos e outros pobres. Nem todos aceitaram esses gestos. Muitos os viram como condescendência. Outros, no entanto, encontraram neles um indício de transformação possível. Eduardo passou a frequentar encontros discretos, onde se discutia a emancipação gradual, e seus recursos foram usados em projetos que, em parte, buscavam remediar desigualdades que ele próprio ajudara a construir. A narrativa de reconciliação foi, portanto, um caminho com muitas pedras. Houve do lado de Eduardo resistências internas e pressões de parentes que o incentivavam ao silêncio de sempre. Houve do lado de Júlia uma vigilância rígida para que a produção dessa imagem pública não anulasse sua autonomia. A alforria trouxe liberdade legal, mas também a responsabilidade de decidir como costurar a vida do menino em meio a estruturas que ainda discriminavam. Júlia foi cuidadosa. Manteve para si a guarda e a educação inicial de Gabriel, ainda que com o sustento provido pelo barão. Recusou que ele levasse o sobrenome do pai de forma automática, exigiu que seu filho tivesse escola e formação e pediu que o vínculo com a família de Eduardo fosse transparente, sem encobrimentos. Com o tempo, e à medida que a criança crescia sob cuidado atento, algo que parecia improvável para muitos começou a tomar forma. Gabriel se mostrou inteligente, curioso e profundamente sensível às dores que via ao redor. A leitura, herdada de sua mãe, o moldou. Júlia, que tivera acesso aos livros ocultos no passado, agora fazia questão de trabalhar com o pequeno para que a escola fosse sua base. Gabriel aprendeu a ler cedo. Aprendeu também que a assistência era um dever moral. Quando jovem, decidiu estudar medicina. Não por ambição de prestígio, mas por uma vocação para curar feridas que via nas minorias do interior e nas maternidades pobres. Aos poucos, foi se tornando conhecido por seu trabalho junto aos mais excluídos, por tratar corpos e oferecer atenção que muitos médicos daquela época reservavam apenas para os bem-nascidos. Enquanto isso, a trajetória pública de Eduardo seguiu surpreendendo. Não houve santificação, tampouco perdão completo. Ele envelheceu com as marcas do que fizera e com a necessidade de agir para recompor algo que as palavras não desfaziam. Casou-se anos depois com Isabel, uma mulher de convicções e de uma delicadeza política, que, ao contrário de muitos da época, demonstrou disposição para enfrentar os dilemas morais herdados. Isabel apoiou iniciativas de ensino e de assistência. Trabalhou para transformar parte dos recursos da família em instrumentos de reparação, escolas, bolsas de estudo, pequenos hospitais em vilas onde o médico mais próximo era lá longe. Essa aliança foi para muitos um gesto de reconstrução pública. Para Júlia, significou em termos práticos menos pressões e mais espaço para criar Gabriel longe das mãos que tentavam tutelá-lo. O filho cresceu e se tornou médico, exatamente como escolhera. Gabriel abriu uma clínica simples, onde recebia com igual afeto senhor e criada, patife e viúva, negando as distinções que outrora sustentavam a sociedade que lhe fora imposta. Tratava feridas, mas tratava também questões da alma. Escutava, intervenia em partos e defendia a educação sanitária nas comunidades rurais. Tornou-se para muitos símbolo de uma reparação que não apagava a história, mas a reconhecia. Uma prova viva de que o encontro entre mundos distintos podia, sim, gerar um bem que ultrapassasse o cálculo de privilégios. A repercussão daquela tarde na capela ecoou por décadas. O episódio entrou em memórias orais, em mesas de cafés e nas cores desbotadas de retratos em salões empresariais. Para alguns, Júlia foi lembrada como a mulher que ousou interromper o casamento que selaria a hipocrisia. Para outros era ainda tema de escárnio. No entanto, a persistência de sua decisão, a escolha de expor documentos e não só de reclamar em voz baixa, transformou o modo como se discutia legitimidade e poder nas rodas da cidade. Alguns jornais passaram a acolher textos que questionavam a relação entre documentos e verdade biológica. Algumas escolas começaram a tratar temas de cidadania de forma ligeiramente mais ampla. Pequenos atos de caridade pública foram convertidos em políticas locais,
graças ao dinheiro que Eduardo, em parte, redirecionou. Não se trivialize o fato. A sociedade não se transformou da noite para o dia. A escravidão só acabaria tardiamente, em 1888, com consequências e heranças profundas que persistem além das palavras deste relato. Mas histórias como a de Júlia e Gabriel foram sementes. Ao forçar a exposição de uma fraude de prestígio, Júlia abriu para quem quisesse ver uma fenda onde luz e ar pudessem entrar. Essa fenda permitiu que em famílias e nas ruas as pessoas pensassem: e se a honra que defendemos está amarrada à violência e ocultação? E se a proteção de um nome depende do sofrimento de muitos? Há algo que não se resolve apenas pela justiça formal. Há também a transformação pessoal que exige coragem e trabalho. Não se pode ignorar a complexidade de Eduardo, homem que fez escolhas abjetas e depois protagonizou gestos de reparação. A narrativa não busca absolver nem demonizar por inteiro, busca antes mostrar que a responsabilidade do poder inclui a possibilidade de agir para reparar. Júlia, por seu lado, não se converteu em símbolo vazio. Permaneceram nela as marcas do que viveu, mas também uma trajetória de autonomia e de maternidade militante, uma mãe que fez do estudo e do cuidado um ofício de resistência. Há também consequências civis e legais que nos ensinam sobre a diferença entre letra da lei e espírito da justiça. O Tribunal Provincial manteve registros e a lição é clara: estruturas jurídicas podem, e frequentemente o fazem, proteger formas de privilégio e permanecer alheias à ética imediata de um caso. Mas a opinião pública e as ações individuais podem operar em paralelo, produzindo efeitos que a mera decisão escrita não alcança. Reconhecer essa divisão é fundamental para pensar a reparação histórica. Procedimentos legais importam, mas não bastam. É necessário investimento em educação, em saúde, em políticas públicas que desfaçam pouco a pouco as redes de exclusão. Nos últimos anos da vida de Júlia, ela era frequentemente vista com o mesmo estofo de dignidade que a havia guiado desde jovem. Cuidava do filho, lia, orientava jovens mulheres que buscavam aprender a ler. Não tomou a fama por troféu, tomou a liberdade por ferramenta. Morreu com a convicção de que expor a verdade foi um ato de justiça, não apenas para si, mas para uma geração que vinha depois. Eduardo morreu com a impressão de que fizera o que podia para remendar os fios que desgastara, ainda que deixasse falhas. Gabriel, o médico, viveu para atender partos e curar febres, e sempre lembrou aos discípulos que a medicina é, antes de tudo, uma profissão ética. Tratar todos com a mesma compaixão. Ao encerrar esta memória, convém perguntar: o que nos ensina a interrupção daquela cerimônia? Ensina-nos que a verdade tem poder intrínseco quando alguém a assume publicamente, que as estruturas, por mais sólidas que pareçam, guardam fissuras e que a responsabilidade individual pode deslocar, se não abater completamente, os pilares de preservação do privilégio. Ensina-nos também que a justiça formal às vezes falha em acompanhar a justiça moral, e que a reparação exige atos concretos, político, econômico e humano, que ultrapassam sentenças. E, por fim, lembra-nos que os filhos de situações de violência podem tornar-se agentes de cuidado e reparação, se receberem educação, afeto e oportunidades. Se esta história lhe toca, inscreva-se e escreva nos comentários de qual cidade você nos acompanha. E me diga, o que você faria no lugar de Júlia? Antes de partir, convido você a refletir sobre a responsabilidade que silêncio e omissão têm em manter injustiças. Há uma diferença entre perpétua aceitação e denúncia com riscos, há uma diferença entre preservar reputações e proteger pessoas. A história do casamento do Barão ensina que quando a verdade é erguida contra a conveniência, ela pode sim abalar várias vidas, mas também pode abrir caminho para algo melhor. Compartilhes este relato com alguém que possa se interessar por histórias do Brasil imperial e por narrativas que discutem poder, raça e reparação. Se quiser saber mais sobre outros episódios que marcaram esse período, há uma seleção de vídeos que aprofundam as contradições sociais e os movimentos de mudança. Recomendo que explore. Acima de tudo,
Lembre-se, verdade e coragem andam juntas, e quando se encontram, transformam o que parecia imutável